Olá, divinos e divinas encantados, para o nosso programa de hoje aqui na nossa Cozinha Encantada. E trouxe de volta o nosso querido Allan Camargo. Por quê? Porque ele deu super dicas, é um nutricionista maravilhoso e vamos falar hoje sobre nutrição. Algo que a gente precisa, nutrição, estética para a bruxa moderna, que a gente vai querer o quê? Estar em forma, mas com muita saúde. Ele vai dar dicas maravilhosas para a gente, vai explicar um pouquinho o funcionamento do nosso organismo, porque não adianta, é muito fácil, né, Alan, falar assim, tranca a boca. Ah, quer emagrecer? Tranca a boca. Sim. Mas aí a gente tranca a boca e a gente deixa de ter as vitaminas necessárias, os nutrientes, deixa de fazer o exercício, ou seja, mudar a nossa rotina de vida, os nossos hábitos, realmente. Então a gente fala tanto aqui no programa de mudar os hábitos, da gente, né, quebrar as nossas crenças, né, tudo isso, e está relacionado à nossa parte física também. Então o ser humano, ele é um tripé, ele tem que ter o físico, o emocional e o espiritual em harmonia, senão ele não consegue levar a vida dele para frente, ele não consegue ser feliz, ele não consegue ser saudável nessas três áreas. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Thaís. Estou feliz de estar de volta. Tá muito bom mesmo. Também estou muito feliz de ter você aqui. Que bom. Vamos lá, o que a gente pode começar com a nutrição? O que a gente pode falar para eles? Bom, primeiro ponto, antes de a gente focar um pouquinho mais na parte estética, é a gente lembrar que, antes de tudo, a saúde é o mais importante, né? Então, a estética em si vai ser uma consequência da saúde, né? Você se sentir bem, né, com a composição do seu corpo, com a quantidade de músculo que você tem, com a quantidade de gordura que você tem, né? Não deixar a pele tão grossa para também não ter coisinhas, dobrinhas sobrando, digamos assim, né? Para algumas pessoas que não gostam muito, né? E ganhar o perfil, né? Quer dizer, você ganhar a forma do corpo, ou seja, como você gostaria de se apresentar para o mundo de uma maneira melhor, né? Da maneira com a qual você se identifica também. Não importa se é um perfil um pouquinho mais slim, se é um perfil um pouco mais robusto, independente se é com um pouquinho mais de gordura, se é com um pouquinho mais de músculo, mas sempre buscando equilíbrio, né? O meio termo, que eu acho que é o principal, né, para tudo na vida. E principalmente, né, não sair de 8 a 80, não sair de um desequilíbrio para querer se tornar um atleta de alto rendimento, que é outro desequilíbrio também, né? Muito pelo contrário do que as pessoas pensam. Uma coisa tão rápida, Sim. porque tudo é construído. Exato. É a construção mesmo. E para ser constante, para que também seja não só constante, mas duradouro, você também, né? Tem que ser um trabalhinho de formiguinha no dia a dia. Todo dia. Bonitinho, fazendo acontecer, né? E não usando de motivação para isso, porque a motivação não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Mas principalmente a disciplina diária, né? O amor próprio. Existe uma diferença realmente entre motivação e disciplina. Total. É isso aí. Disciplina, a gente vai usar, enxergar o corpo como um segundo emprego. Então, assim como a gente escova os dentes obrigatoriamente todo santo dia, a gente também trazer isso para a alimentação. Então, a gente não ignorar esse fato na primeira desregulação emocional, digamos assim, né? Que a gente tiver e sair comendo tudo que vê pela frente desenfreadamente, como se não houvesse amanhã. Porque isso vai ter um impacto positivo ou negativo, né? De certa forma. Então, esse é um ponto principal, mais uma vez, buscando o equilíbrio, o caminho do meio, né, de Siddhartha Gautama, de Buda. Se regrar, né, não é aquela regra rígida, mas é realmente se regrar. Para isso existe café da manhã, almoço, um lanche à tarde e o jantar. Mesmo que você coma, não pular, eu pulava muito, então de manhã eu já às vezes nem comia nada. Sim. E só ia comer quando eu voltava 4, 5 horas da tarde. Aí, meu filho, era assim, era no armário, onde tinha né, pão, essas coisas, era na geladeira, era no forno, onde tinha comida eu ia pegando, porque eu já estava assim, desesperada e às vezes não era nem por fome, era por ansiedade. Exato, é o comer emocional, né? A gente se desregular e acabar buscando essa ação dopaminérgica, que alguns buscam no cigarro, alguns buscam no sexo, mas a maior parte das pessoas hoje em dia principalmente busca na comida, que é o que a gente tem de mais acessível e de menos, digamos assim... E socialmente aceito, né? Exato, era essa frase... Socialmente é mais aceito. Que eu buscava, exato, é esse o termo, tá? Socialmente aceito, né? E aí, quando você não come direito, você não faz exercícios, quando você não está disciplinado, você acaba com o seu sono. E o sono te faz engordar.
O Total. cortisol, não é isso? Com certeza. Aí entra a questão do quê, né? Pessoas que não dormem muito bem e que buscam perder peso, tem que ter consciência que o sono ele é importante para a regulação dos nossos hormônios. Então, não só o estilo de vida, quer dizer, o que você faz de atividade física, né? O que você faz ao longo do dia, de trabalhar em pé, trabalhar sentado, etc., vai influenciar, né, no seu gasto energético, quer dizer, em você ter mais ou menos gordura, mas principalmente o contexto hormonal. Quer dizer, a desregulação hormonal também vai fazer que não só com que você tenha facilidade ou dificuldade em perder ou ganhar gordura, obviamente, né? Mas também em armazenar gordura em locais específicos. E a gente estava comentando um pouquinho aqui por trás das câmeras exatamente sobre isso, né? Sobre uma pessoa que não dorme bem ter maior propensão em acumular mais gordura na região infraabdominal, né, na famosa pochete, exatamente por conta disso, porque essa desregulação de cortisol que a gente tem com o hormônio do estresse, que acaba tendo picos, né, ficando muito alto ali, né, em relação ao que é a normalidade, acaba acarretando nisso, né, fazendo com que a gente tenha essa infelicidade, né, de acabar prejudicando a composição do corpo e não deixando talvez tão esteticamente bonito aos olhos de algumas pessoas, né, que a pessoa não se sinta tão bem por conta disso. E a gente tem que levar em conta também a idade, entra na menopausa, entra na andropausa, que é tão importante quanto. Tão importante quanto, com Né? certeza. Então, tudo, é um conjunto que tem que ser estudado. Não é fazer a dieta por fazer, não é tomar remédio por tomar. Por isso que hoje é tão importante esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, em que vocês olham um todo. Exato. E que em tempos tão líquidos, digamos assim, é tão difícil, né? A gente ter tempo sobrando para cuidar de nós mesmos, né? Então a gente tem que lembrar que é uma tríade. Então, o contexto hormonal, o contexto de estilo de vida da pessoa, né? Principalmente exercício, o que você faz ao longo do dia que vai impactar, o contexto hormonal, ou então genético, que a gente sabe que tem né, uma certa influência, mas muito mais para doenças, não em composição do corpo. Não é à toa que a gente vê, né, dos filhos do Schwarzenegger, por exemplo, né, do Arnold, né, um muito magrinho e um muito gordinho, né, e ambos filhos do mesmo pai, exatamente por conta disso. É o estilo de vida, antes de tudo, né, além do que a genética da pessoa, que vai determinar. E para fechar a tríade, principalmente contexto, né, de alimentação para quem quer emagrecer, o principal, né? Então, a gente usar da alimentação, entregar tudo que o corpo precisa para ele agir em plenitude, não só em parcial, mas em pleno funcionamento, quer dizer, não ficar, viver parecendo um zumbi por aí, como boa parte das pessoas infelizmente vivem, né? E que essa engrenagem rode por completo, que ela esteja plena, né? Porque se uma das engrenagens estiver travada, simplesmente vai travar as demais também. Então, se a alimentação tá ruim, vai influenciar no estilo de vida, na energia ao longo do dia, que vai influenciar também no seu sono, de certa forma, porque infelizmente, né, dormindo, comendo mal, você também vai performar mal ao longo do dia, no outro dia você vai querer cochilar um pouquinho a mais, por cochilar de tarde você não vai conseguir dormir bem à noite, e aí entrar naquele loop infinito com inúmeras possibilidades negativas. E a grande que podem necessidade acontecer. de você dormir totalmente no escuro, porque é o escuro que faz a produção de serotonina. Exato. É isso? Na verdade, ele vai fazer a conversão, né, de serotonina em melatonina, que é o hormônio que induz o sono, de certa forma, né? Por isso que as pessoas estão tomando a melatonina hoje, né? Total, A exato, parte. para suplementar e acaba prejudicando porque existe uma ação natural, quer dizer, do corpo, né, de que essa conversão aconteça para induzir o sono de uma forma natural. Ingerir, suplementar de melatonina pode te deixar impactar na sua disposição do dia seguinte, quer dizer, você acordar um pouquinho mais letárgico, né, um pouco mais embriagado de sono. E cansado mesmo. Cansado, exato. Isso acompanhar você até 2, 3 da tarde, isso acaba prejudicando ali sua performance, o seu rendimento no trabalho, sua produtividade, por exemplo, ali no período da manhã. Então, E por cada isso vez que... vai ficando mais cansado, mais. Total, e aí por isso que é muito mais importante fazer a higiene do sono, para, né, desligar as luzes, né, 2, 3 horinhas ali antes de dormir. O que a gente deve ingerir e não ingerir à noite? Bom, primeiro mito que a gente tem que desmistificar é a questão de, como vou dizer, não consumir, de que comer de noite, desculpa aí, reformulando, de que comer de noite é um problema,
para engordar. Muito pelo contrário, assim, de noite em si, quando a gente come, principalmente carboidrato, né, fonte de carboidrato, arroz, feijão, macarrão, etc., isso ajuda até a induzir um melhor sono. O que atrapalha o sono é o tipo de, por exemplo, de carne que você consome. Se é uma carne vermelha, vai ter mais dificuldade de digestão. Se Demora mais tempo, né? Demora mais tempo. Se a pessoa tem refluxo, pior ainda, ela vai ficar com aquele desconforto que não vai conseguir induzir o sono de jeito nenhum, até porque é um problema também para o corpo, né, por conta de broncoaspirar, né, se acabar vomitando, né, enquanto dorme, ou então tendo um refluxo enquanto dorme e isso parar no pulmão. Então é um mecanismo de defesa do corpo também, ligar o estado de alerta para que isso não aconteça. Então é um problemão, é um problemão. Tá, então a carne, dependendo da carne que você for comer, algum outro, bom, carboidrato pode, então. Exato. Verdura, legume, gente, isso óbvio, né? Sim, e aí que entra a questão. Pessoas que passam longos períodos sem se alimentar, normalmente a pessoa pensa o contrário, né? Comer uma besteirinha no almoço, vou passar o dia inteiro sem comer, só vou jantar e às vezes nem janta. É um problema porque a partir do momento que a gente faz isso, é o mesmo que desencadear, fazer com que o nosso corpo entenda, o nosso cérebro, que você precisa ao máximo possível na próxima refeição armazenar tudo aquilo como fonte de energia, estocar o máximo de gordura que você pode para passar outro longo período sem se alimentar. Essas coisas de jejum intermitente, tem a ver com isso? Olha, o jejum intermitente é muito mais interessante, não para emagrecimento propriamente dito. Ele funciona, mas por períodos, de 1 a 2 meses é interessante, mas entra logo no que a gente estava falando antes do programa, que é sobre o corpo sempre buscar uma maneira de sobreviver perante aquela determinada situação. O corpo vai se adaptar. Por isso que é assim, uma estratégia interessante para algumas pessoas, dependendo do objetivo dela, mas principalmente para emagrecer, né? Mas por curtos períodos. Não, existem pessoas que levam como estilo de vida, isso é bem contraditório mesmo na literatura, né? Tem pessoas falando bem, pessoas falando mal, mas acho que o principal benefício que a gente tem com o jejum é o detox, principalmente para o fígado, né? De a gente conseguir fazer com que o corpo não tenha trabalho em digerir os alimentos e por estar com um tempinho sobrando, né, do fígado em si, ele fazer um detox no corpo de maneira geral. Mas e ajudar ficar sem comer mesmo? Ficar sem comer, exato. É só tomando líquido, mas é água e chá? Qualquer líquido que não tenha calorias, exatamente. O que quebra o jejum é o que tem caloria necessariamente. Entendi. Então, assim, um remédio, coisa do tipo, a pessoa pode, obviamente, continuar tomando, né? Mas o que tem caloria vai quebrar o jejum de certa forma. Suco, por exemplo, tem caloria? Com certeza. E natural também, claro, é a gente comer a fruta e não espremer 9 laranjas em um copo, né? Então as pessoas esquecem isso também. E também é um prejuízo, de qualquer forma, né? As questões dos sucos também para emagrecer, porque é muita caloria em um copinho só. Em um copo só. Então, e vocês veem aquilo que eu falei antes, né? Eu dormia, não comia nada de manhã, ficava até 3, 4 horas da tarde sem comer. Olha quanto jejum intermitente eu fiz e não perdi uma grama. Exatamente. Não perdia, porque aquilo, o meu organismo acho que já estava tão acostumado a ter que se defender que ele não agia como precisa. Como precisa, porque aí depois eu comia de todo, não adiantava nada. E por isso a importância de não só fazer o déficit calórico, mas mudar a estratégia de tempos em tempos, né? E, antes de tudo, que as pessoas entendam que para emagrecer, a gente precisa comer. E isso é a importância de fracionar, né? Fazer as refeições mais vezes ao longo do dia, fracionadamente, não comer tudo de uma vez, 1, 2 vezes no dia, porque vai dar ruim. Nós vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já já com dicas para nossa beleza. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente à 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Pessoal, retornando e agora a gente vai falar realmente sobre a parte estética e aquilo que vai resolver para a gente ficar com a pele mais esticadinha, mais bonita, que alimentos a gente pode utilizar, quais são as verdades e mitos e que a gente tem, né? Então, vamos fazer, saiu tanta coisa, vamos fazer o pé de galinha e vamos usar aquela
fica, né, aquela parte de cima assim, Colágeno. o colágeno, mocotó, vamos pegar a gelatina incolor e vamos colocar leite de coco. Para enrijecer a pele. Alguma. E o que que é? É mito? Sim. Ou para que serve? E aí que entra a questão. Não funciona suplementar colágeno. Por quê? Quando a gente consome a molécula de colágeno, a gente tem que entender que a molécula é composta por 3 substâncias, por 3 aminoácidos. Só que, quando a gente ingere essa molécula, quando chega no estômago, a gente não absorve o colágeno, é uma molécula muito grande. A gente precisa quebrar e separar em 3 frações, nessas 3 substâncias. Quando essas 3 substâncias no processo digestivo caem na circulação, é o corpo quem determina se essa substânciazinha aqui, se esse aminoácido vai vir para fazer cabelo, se esse especificamente vai vir para construir meu músculo e se esse em específico vai vir para minha pele ou não, para, por exemplo, produzir mais colágeno. Ou seja, é de acordo com a demanda do corpo. Por isso que não adianta suplementar. E até porque não faz muito sentido suplementar do colágeno pensando na questão estética, porque na carne vermelha, no frango, no peixe, a gente já consome desses aminoácidos, já tem na estrutura deles os 3. Então suplementar a mais não traz benefício. Então faz sim sentido para aumentar a produção de colágeno de regiões específicas, procedimentos estéticos. Então, por exemplo, procedimentos de bioestimulador, né, que causam microlesões na região, microagulhamento, por exemplo, também é bem interessante. Os ácidos. Exato. Mas cuidado, gente, pelo amor de Deus, com esses ácidos. Aonde vocês vão fazer? Tem que ser clínicas muito bem recomendadas para não acontecer o que já aconteceu tanto por aí. Exatamente, com certeza. Porque é um fenol, é um negócio, é bem complicado. Não dá para confiar em todo mundo que está do outro lado, né? Que talvez mais tenha clínicas que vocês já conheçam, que pessoas que fizeram. Com boas referências. E sempre levando em conta que cada organismo é um organismo, né, Alan? Sim, também total. tem isso, né? Com certeza. Cada um tem uma necessidade diferente. Né? Essa é a realidade. Mas, mais uma vez, não faz sentido, então, a gente consumir do colágeno por conta disso. Simplesmente, a gente já tem ele na alimentação. Mas faz sentido, sim, a gente gerar a necessidade do corpo, né, de produzir mais colágeno com procedimentos como esse. Uma boa massagem. Exato. No rosto, fazer alguma coisa que vocês, né, estimulem essa... A produção. Para estimular a produção, para aí sim, o que você come pela alimentação, vir regenerar essa parte para estimular a produção de mais colágeno. E é o que ele já fala, né? Nutrientes mesmo. Então, comer bastante folha verde, você fazer os detox também ajuda bastante, certeza. Porque você vai limpando a pele, né? Exato. Principalmente essa coisa do fígado, né? Existe algum shot para o fígado? Olha, existem principalmente, como eu comentei no último programa, folhas verdes escuras e principalmente amargas, entende? Catalônia, agrião, rúcula, ajudam muito ali exatamente o fígado, ele aumentar o potencial dele de se limpar. Não só limpar o corpo, mas principalmente se limpar. Porque o fígado hoje, da maior parte das pessoas, infelizmente, está tão sobrecarregado. E mesmo por conta da raiva, por conta da tristeza, por conta de tudo, as emoções tá lá, tá tudo no fígado. Total, né? E aqui a gente tem, né, o terceiro chakra, né, o umbilical, e tudo que envolve essa região, inclusive o fígado, tá ligado à realização. Então, um problema que você tem ali, talvez, com o fígado, é legal a gente tentar entender, né, se de fato está acontecendo alguma coisa que no meio espiritual esteja interferindo, né, que os chakras fluam como um todo. Porque simplesmente muita gente acaba tendo problema, né, em órgãos dessa região por conta disso. Seja no intestino, seja no baço, seja no fígado, por falta de realização na vida, porque tinha muita vontade de realizar alguma coisa específica e acabou não realizando. Então entra a questão não só da alimentação também, mas a pessoa entender se por o que ela pensa, né, se o que ela está projetando da vida dela, por frustrações, ela não está ruminando isso por muito tempo. E a gente vê que quando a pessoa está feliz, a pele muda, a pessoa fica bonita, né? Sim. A coisa fica completamente diferente. Então, gente, é comer as coisas amargas. Como é que chama? Eu tô com o nome do quiabo, mas não é o quiabo, é aquele redondinho que eu amo de paixão. Perdi o nome agora. Giló. Giló é amargo, então deve ser bom pro fígado também. De certa forma, sim, com deve certeza. Ser, né? É interessante. E eu como giló cru. Adoro. É gostoso. É muito bom, sim. muito bom. Então, gente, comer essas coisas amargas mesmo realmente vai
Ajudar o fígado. Alcachofra. Sim. Por que a alcachofra emagrece, né? Tá vendo só? Tem a ver? Olha, eu não levo muito em consideração, como eu disse, né? Deve emagrecer, porque ela é tão cara. Então, Você come uma. existem estudos falando positivo e negativamente, isso é bem contraditório. Eu ainda não levo em consideração, porque mesmo que tivesse um efeito, seria muito sutil. Entende? O que faz de fato a pessoa emagrecer seria o déficit calórico, consumir menos Berinjela. calorias, né, do que precisa. Né? Berinjela é bacana porque faz volume no prato, mas não tem lá tanta caloria, entende? Não possa comer a rodo e à vontade, isso jamais, entende? Tudo com equilíbrio, né? É coisa que faz. É verdade, olha, chuchu. Deve ser. Também. Abobrinha. Tudo que tem muita água, né? Pra realmente dar aquela saciedade. Sensação. A sensação, exato. Encher o estômago. Por isso a importância também de primeiro comer habitualmente a salada antes do seu prato de almoço e de jantar, para aumentar a saciedade, a sensação e que seja uma refeição um pouco mais longa. Não você correr para comer em 5 minutinhos, mas pelo menos ali... Ai, gente, também tem esse ritual do sentar, colocar uma mesa bem posta, bem bonita. E você... Gente, isso é prosperidade. Lembra que eu sempre ensino isso para vocês. É ter a melhor mesa, ter o melhor talher, ter o melhor prato, tá bonito, seu prato tá bonito. Lembra que quando a gente fazia as coisas para as crianças, a gente fazia colorido o prato, para você incentivar a criança a comer. E essa parte visual... Com carinha, né? Botava o milho lá, tinha sorrisinho, fazia as coisas. Correto, o visual é muito importante. Você ritualizar para tornar cada situação dessa sagrada. E né? tá sossegado para comer. Tudo bem, na hora do almoço tá difícil, mas pelo menos o seu café da manhã e o seu jantar, que eles sejam na família, entre a família, que não se fale nada, né? Não fique assistindo aqueles programas de morte, de coisa, pelo amor de Deus, mas que vocês possam se comunicar e esse jantar ser uma coisa gostosa. Reunir a família, né? Toda vez que se reúne um grupo de pessoas, culturalmente isso é bem comum, né? De sempre ter algo para Perdeu-se comer. muito isso, né? Todo mundo senta na frente da televisão e vai comer, cada um faz seu prato a hora que quer. Exato, e perder e esquecer que consagrar esses momentos, né, de você entender como tão sagrado quanto comer sozinho é importante, porque se fosse pra gente viver sozinho... E sagrado, fazer o seu alimento, ou seja, cozinhar o seu alimento. E se sentindo bem para cozinhar o alimento, isso é muito importante, porque a emoção em si, né, o estado vibracional que você está naquele momento, vai ser transmitido para a comida. E isso a maior parte das pessoas não para pensar. Então também tomar cuidado quando come fora, porque você não sabe quem preparou a comida e o que ela estava sentindo naquele momento. Como preparou? Sim, exato. É que a gente fecha os olhos e come, né? Sim, com certeza. É um perigo. É verdade, mas tem muito a ver, sim. E a gente se dá o direito, se dá o prazer de comer bem, de comer aquilo que a gente também tem vontade, né? Então, não é sempre que a gente vai comer, mas de vez em quando a gente realmente se dá o prazer de comer algo. Equilibrando. É o equilíbrio, né? Não é abdicar de tudo. E é tão bonito. Você vai numa feira, tudo arrumadinho. Você vai num sacolão, né? Tudo arrumadinho, tudo bonito. Não dá realmente assim os olhos, né? Porque a gente come muito com os olhos também. Total. E existe uma teoria de que quem faz nutrição gosta do que é belo, do que é bonito. Né? Isso está totalmente tem a ver ligado. mesmo, Tem a verdade, ver, né? Das frutas, das cores, da variedade. Da variedade. Experimentar de tudo também é muito importante. Né? Com certeza. Querido, muito obrigada de novo por você estar aqui. Estou muito feliz. A gente tem um projeto que vocês sabem que eu estou com um projeto na Vibe Mundial, na Rádio Mundial 95.7. O programa está estreando dia 5 de novembro e com certeza esse menino vai estar lá comigo. A gente vai falar sobre muita coisa também. E eu gostaria que você deixasse agora as suas redes sociais, como o pessoal te encontra. E, gente, vamos atrás da beleza, vamos realmente, né, a gente se cuidar. E muitas vezes as pessoas acham que é muito caro fazer as coisas, mas a gente tem que entender que é um investimento que a gente faz na vida da gente. Sim. E com certeza esse menino vai cuidar de vocês da melhor forma possível. Só falar, olha, eu te vi no programa Cozinha Encantada e ele vai dar uma atenção muito especial para vocês. Com certeza, não tenho dúvidas. Bom, então, obrigado antes de tudo por estar aqui, muito feliz. Eu que agradeço. Então, no WhatsApp vocês vão me encontrar com o DDD 11 98362 8263 e nas redes sociais, TikTok e Instagram, como alancamargo.nutri, Alan com um L só. alancamargo.nutri.
www.nutri, com i no final. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e a gente se vê num próximo programa. Beijos encantados para vocês. Até!